Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de outubro. Hoje é segunda-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória dos apóstolos Santos Simão e Judas Tadeu. Celebrar, amados irmãos e irmãs, a festa dos apóstolos é celebrar a graça do amor de Deus em nossa vida. O fundamento da fé, a fé é apostólica. Foram a fé, ou melhor, é a fé dos apóstolos que faz com que as igrejas possam se manter firmes. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de acolher a fé dos apóstolos. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Simão, o cananeu, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos, tanto nos evangelhos quanto em Atos. Judas tornou-se popular e cultuado como padroeiro das causas desesperadas. O exemplo desses mártires nos estimula a manter a unidade na igreja e nas famílias. A oração coleta de hoje, amados irmãos e irmãs, diz assim: Ó Deus, pelos santos apóstolos, nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno pela intercessão de São Simão e de São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que nós possamos chegar sempre ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo pela fé apostólica, fé dos apóstolos. Então, como nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, nesta narrativa do Santo Evangelho, a instituição dos 12 apóstolos, as 12 colunas, as 12 tribos de Israel. Lembrando as 12 tribos do novo Israel. Então Jesus chama-os pelo nome. E aqui, na conclusão, nós temos então Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago. Então, o Judas Tadeu era primo de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs.
Vamos ouvir um pouquinho a primeira leitura, que está em a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. O próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, todos nós, amados irmãos e irmãs, somos integrados nesse grande edifício. São Paulo dá essa imagem da igreja como uma grande construção, um grande edifício, aonde tem então como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Cristo como pedra fundamental, como a pedra angular, a pedra principal. É nele que toda a construção, toda a fé, toda a igreja se ajusta e se eleva para formar assim um templo santo do Senhor. O Salmo número 18 traz como resposta: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então a voz de Deus, pelo anúncio dos apóstolos, se espalha em toda a terra. Então o Evangelho, ele chegou aos confins de toda a terra pelo anúncio dos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos. Por fim, voltamos então ao Santo Evangelho no dia de hoje. Esse Evangelho é o chamado que Jesus faz aos 12, em meio à grande multidão dos discípulos. Jesus, o grande orante, se coloca à parte em oração. Ele passa então, amados irmãos e irmãs, a rezar e, passando a noite toda em oração a Deus, ao amanhecer, ele chama, melhor dizendo, os discípulos para compor então um colégio chamado apóstolos. É constituído por 12 apóstolos, aqueles que são enviados em nome dele para realizar aquilo que ele mesmo realizou. Amados irmãos e irmãs, curar os enfermos, abrir os olhos aos cegos, expulsar os demônios e proclamar o ano da graça na vida de todos aqueles que ouvirem. Hoje, nós, amados irmãos e irmãs batizados, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, temos os bispos de nossa igreja como os sucessores apostólicos, os sucessores dos apóstolos. Então, que o Senhor abençoe os nossos bispos, especialmente o bispo de Roma, Papa Francisco, para que governe a igreja de Cristo, a luz, e o movimento, sobretudo, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.